Saudações, tradutores e intérpretes! A Academia Trados orgulhosamente dá as boas-vindas ao Seminário Online de Tradução e Interpretação no Par Libras Português, o SOTILS. Antes de começarmos, gostaríamos de agradecer a cada um de vocês por se juntarem a nós nessa experiência única. Estamos reunindo profissionais apaixonados por tradução e interpretação de todo o Brasil, compartilhando suas perspectivas, ideias e conhecimentos valiosos. Este evento é um oferecimento de Academia Trados, você online. Febrapils. Trayson, deixe sua mensagem no mundo. Oreno Libras. Inclua soluções criativas em Libras e acessibilidade comunicacional. Traduz Libras, comunicação acessível para todos e um tradutor. Graças ao apoio dessas empresas visionárias, podemos oferecer a vocês uma experiência enriquecedora, repleta de palestras inspiradoras, debates estimulantes e oportunidades de networking. O SOTILS começa já, mas primeiro conheça um pouco mais sobre os nossos patrocinadores. Imagine um mundo onde a comunicação não conhece barreiras. Na Inclua, estamos moldando essa realidade. Somos impulsionados pela inovação e pela transformação da forma como pessoas e empresas se comunicam e se conectam através de nós, tradução, interpretação simultânea remota, consultorias e ações educativas. Tornamos eventos, conteúdos audiovisuais e organizações cada vez mais inclusivas. Nossas soluções personalizadas em Libras e acessibilidade comunicacional abrem portas e ampliam o acesso à informação, conhecimento e oportunidades para milhões de pessoas. E mais, nosso trabalho é feito de pessoas para pessoas. Cada passo que damos, cada solução que entregamos é pensando no impacto que podemos gerar em conjunto. Deseja ampliar sua comunicação para um público maior, destacar-se no mercado e promover espaços que valorizam as diferenças? Conte com a Inclua e eleve a sua comunicação a um novo patamar de crescimento, inovação e responsabilidade social. Descubra como nossas soluções em Libras e acessibilidade comunicacional podem fazer a diferença na sua jornada. Conheça a Inclua. Entre em contato e faça parte dessa transformação. Imagine um espaço virtual onde o conhecimento é compartilhado. Os estudos da tradução e os estudos da interpretação são explorados e a prática profissional de tradutores e intérpretes é aprimorada. A empresa Traduz Libras tem o prazer de ser patrocinadora do segundo Seminário Online de Tradução e Interpretação de, para e entre línguas de sinais. Um evento inspirador e educacional que reúne profissionais e estudiosos comprometidos em ampliar horizontes e fortalecer as conexões. Não perca essa oportunidade única. Se inscreva agora mesmo no segundo Seminário Online de Tradução e Interpretação de, para e entre línguas de sinais através do site e garanta o seu desconto com a gente. Esperamos você! E antes de começarmos, pedimos a todos que sigam as redes sociais do nosso evento. São todas @Seminário SOTILS e nos marque nas suas fotos durante o nosso evento. Com vocês, eu, o Arley dos Santos, sejam bem-vindos para mais uma das atividades que compõem o nosso segundo seminário online de tradução e interpretação no Par Libras Português. E dessa vez, agora nós vamos receber mais uma pesquisadora que vai somar a nós mais um monte de conhecimento
voltado para a nossa prática profissional. Durante todo esse evento, vocês ouviram falar que o SOTIUS ele é um seminário voltado para o âmbito profissional, ou seja, para discutir a relação mercado de trabalho e a tradução e interpretação no Par Libras português. Só que, seguindo as palavras da professora Glória Sampaio, no texto dela publicado em 2017, também é muito importante e crucial uma reflexão sobre aquilo que fazemos, por que fazemos e como podemos fazer melhor. E aí, pensando nessa reflexão que é proposta por Sampaio, a gente convida a professora doutora Neiva de Aquino Albres, da Universidade Federal de Santa Catarina, para fazer uma fala muito interessante sobre esse processo de reflexão da prática do tradutor e intérprete no Par Libras português. Boa tarde, professora Neiva. Muito obrigado pela tua participação, por ter aceitado esse convite. É uma honra te receber aqui no nosso evento. Boa tarde. Eu que agradeço de poder estar aqui, dialogar, né, com vocês, com os tradutores, com os intérpretes de língua de sinais de todo o Brasil. Estou vendo que tem gente aqui participando, né? Muito interessante. Você conseguiu uma participação assim de vários estados. Eu acho que isso é fundamental, um espaço de troca mesmo, né? Então, novamente, agradeço por poder falar um pouquinho sobre pesquisa, sobre a temática específica que eu trago hoje. É um tipo de pesquisa, o tipo tradução comentada, né? Você tem como apresentar os slides? Já está apresentando? Sim, já vamos colocar eles aqui em tela, só vou chamar o pessoal para participar, dialogando e trazendo questões para a professora Neiva, que ao final do evento vai responder vocês e estabelecer algum papo com a gente. Professora Neiva, fique à vontade. Tá, ok. Eu organizei uma fala, assim, uma sequência, né, para poder também atender ao tempo destinado a essa fala, e eu vou falar especificamente sobre a tradução comentada. Eu tenho percebido que muitos tradutores, intérpretes, né, que vão fazer a sua graduação ou se interessam pelo campo da pesquisa, têm desenvolvido esse tipo de pesquisa. Então, nada mais importante do que entender a estrutura e o funcionamento da tradução comentada. Para passar o slide, próximo aqui, isso. Então, eu gostaria de primeiro de comentar um pouco sobre os tipos de produtos, né, de tradução comentada. Então, vocês podem fazer um projeto de pesquisa que tem como norte metodológico a tradução comentada, né? Vocês também podem fazer um artigo científico para publicar em uma revista indexada, de tradução comentada, mas também uma dissertação de mestrado pode ser tradução comentada, uma tese de doutorado. É importante sempre que se começar a escrever, pensar em quem vai ser o meu leitor, né? Para quem a gente escreve, no caso da pesquisa? Escrevemos a pesquisa para o leitor final, certo? Então, provavelmente para os nossos pares. Quem lê os meus artigos? Acadêmicos, alunos, professores, pessoas que se interessam sobre a área de tradução e interpretação. Contudo, antes de chegar nesse público final, quem lê o seu trabalho é o seu professor, se ele faz parte de uma atividade de disciplina, né? O editor da revista, os pareceristas, os avaliadores da banca de TCC, da banca, né, de dissertação, da tese, ou do doutorado, ou do mestrado. Então, você precisa escrever pensando o que esse avaliador, num primeiro momento, né, deseja ver no meu trabalho. O que se espera de uma tradução comentada, para que ela efetivamente seja um tipo de pesquisa. Então, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre isso, tá? Na verdade, a tradução comentada, ela tem sido classificada ou compreendida de diferentes formas. Ela tem sido compreendida como um tipo de pesquisa, tá? A tradução comentada também tem sido pensada como um gênero acadêmico literário. Ela tem uma estrutura, um gênero textual específico, tá? E ela também pode ser vista
como um tipo de atividade pedagógica. Porque um professor que ensina tradução, que forma tradutores e intérpretes, ele pode lançar a mão da tradução comentada como atividade específica daquela disciplina, como um trabalho final para a disciplina, ou como um projeto de tradução que vai levar todo o curso e os alunos vão aprendendo a fazer a tradução e a refletir sobre a tradução nesse processo formativo. Então, a tradução comentada, ela pode ser essas três coisas, tá? Além disso, hoje, mais especificamente, né, por conta do tempo, eu vou aprofundar na tradução comentada como um tipo de pesquisa. Então, nós vamos falar mais especificamente sobre modos de organização da pesquisa, né, delimitação metodológica, construção de instrumentos de pesquisa para você efetivamente realizar uma pesquisa sólida, científica, porque não é só o fazer e analisar a própria tradução. Então, nós vamos comentar um pouquinho hoje sobre esses aspectos, tá? A pergunta que se faz é: o que precisa ter na minha pesquisa de tradução comentada? Você precisa organizar essa pesquisa de tradução comentada no formato de um estudo de caso, tá? Esse estudo de caso é uma metodologia já consolidada no campo das ciências humanas e sociais. O meu objetivo hoje, né, a organização da minha fala, é descrever um pouquinho essa organização do estudo de caso como uma estratégia de investigação, tá? Além disso, abordar as características do estudo de caso, visando facilitar a utilização ou o emprego, né, do estudo de caso para os investigadores. E esses investigadores são vocês, quem tem interesse em se apropriar, em produzir uma pesquisa de tradução comentada. O investigador pode ser um aluno de graduação que faz o seu TCC, seu trabalho de conclusão de curso, um aluno que está fazendo uma iniciação científica, né? Ou um profissional tradutor-intérprete que tem interesse em produzir conhecimento, em compartilhar seu conhecimento, em começar uma vida acadêmica, em publicar suas reflexões em revistas científicas, assim como quem tem que fazer uma dissertação ou uma tese de doutorado, tá? De forma que esse tipo de conhecimento possa contribuir com o âmbito dos estudos da tradução. Então, organizando, né, a partir desse objetivo delineado para a fala de hoje, organizando a minha fala, os pontos de fala, é um pouquinho sobre o estudo de caso, tá? Questões relacionadas à construção e análise da informação dessa experiência de tradução comentada, além de, eu quero abordar também o papel do investigador, você como pesquisador e como tradutor ao mesmo tempo, você desenvolve duas atividades, tá? Assim como no processo você tem que criar alguns instrumentos de pesquisa para a construção dos dados, para a construção do corpus. Então, eu vou falar um pouquinho desse aspecto e, ao final, fazer uma conclusão. Espero que, seguindo esse roteiro, eu consiga deixar aí uma sementinha, né, para quem tem interesse em fazer tradução comentada, tá? Ok. Acho que todo mundo aqui que já fez uma graduação, ou já fez um TCC, ou está nesse caminho da pesquisa, sabe que existem os clássicos, né? Os livros clássicos de metodologia de pesquisa. E aí, esses clássicos, o que eles trazem? Que a pesquisa, ela pode ser classificada. Você, como pesquisador, que vai delinear, você vai construir o seu método. Só que você tem alguns parâmetros para construir o seu método de pesquisa. As pesquisas, elas são classificadas em tipos de pesquisa. Nós podemos dizer, né, quanto à abordagem da pesquisa, quanto à natureza da pesquisa, ela pode ser classificada, quanto aos objetivos da pesquisa e quanto aos procedimentos adotados para desenvolver essa pesquisa. Quanto à abordagem, a classificação, né,
se a pesquisa é quantitativa ou qualitativa. Então, nesse primeiro ponto, você tem esses dois aspectos. A maioria das traduções comentadas que eu já li e as que eu já realizei são pesquisas qualitativas. Contudo, é importante eu citar que eu já vi alguns trabalhos internacionais, não publicados em português, né, que fazem uma pesquisa quantitativa em estudos da tradução e em tradução comentada. A diferença é que o enfoque da quantitativa, na tradução comentada, eles pegam o texto de partida e verificam quantas vezes a recorrência de tal elemento sintático, terminológico, né? E aí, como isso é produzido na tradução? Ou, a partir da tradução, quantas vezes acontece tais e tais fenômenos, ou por escolhas de procedimentos tradutórios. Então, faz uma discussão quantitativa a partir de elementos linguísticos relacionados ao gênero que está sendo traduzido, ao gênero textual, né? É possível fazer, mas é muito incomum ver uma pesquisa quantitativa de tradução comentada. A maioria das pesquisas são qualitativas, porque são a análise do sujeito tradutor sobre o seu processo. Misturando um pouco da narrativa, da experiência, da percepção desse tradutor sobre o seu fazer. É uma reflexão sobre o fazer. Então, na maioria das vezes, a pesquisa de tradução comentada, ela se caracteriza muito mais como uma pesquisa qualitativa. Bacana? Passamos pela primeira. Agora, o segundo tipo de pesquisa, quanto à natureza, né? A natureza das pesquisas, elas podem ser básica ou aplicada. A básica, ela está relacionada a uma produção teórica, né? A construção teórica. As pesquisas de tradução comentada, como elas têm um viés muito da prática, da reflexão, do fazer, das escolhas, estratégias tradutórias, esse tipo de conhecimento produzido, ele serve como base para ser aplicado em outras traduções. Por eu mesmo, se eu fiz a tradução comentada, ou por outros tradutores que, ao ler o meu artigo científico, vão reconhecer e vão poder se apropriar dessas estratégias que eu adotei e empregá-las futuramente em outra tradução comentada, ou em outra tradução, não necessariamente na pesquisa, mas no fazer, na prática profissional, né? Então, a gente pode classificar a tradução comentada como uma pesquisa aplicada. Com relação à abordagem, ela pode ser exploratória, descritiva, né? Ou explicativa. A exploratória, geralmente, é quando você não conhece o assunto e você vai fazer um estudo bibliográfico, vai se apropriar, vai se aproximar daquela temática. No caso da tradução comentada, se você já é tradutor, você já tem as competências tradutórias e você quer refletir sobre o processo, você tem que, nesse processo tradutório, descrever todas as intercorrências, escolhas, reflexões. Então, a tradução comentada, ela se enquadra com relação ao objetivo como uma pesquisa descritiva. Bacana? Agora, com relação aos procedimentos, né, dentro das pesquisas, esse quarto ponto. Os procedimentos, você pode fazer uma pesquisa-ação, uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa etnográfica. Dentre todos esses tipos de pesquisa, eu compreendo que a tradução comentada, ela se enquadra mais como um estudo de caso. Você tem um caso específico a olhar, né? Você vai olhar a tradução do texto X para o texto Y. Então, ali você delimita o caso e você, como pesquisador, participa, no sentido que é você que vai executar a tradução também, tá? Bacana. Então, aqui a gente, nesse primeiro ponto, né, delimitando dentro da classificação das pesquisas, das metodologias,
o estudo de caso, com uma tradução comentada, nessa perspectiva descritiva, tá? Agora, nos aproximando dessa definição de estudo de caso, o que é o estudo de caso, né? A gente vê aqui estudo como uma pesquisa, o estudo, a palavra estudo relacionado à pesquisa, ao desenvolvimento aprofundado, né? E o caso. Então, vamos tentar trazer essa definição aqui, tá? O estudo é um estudo intensivo de um caso singular ou de um pequeno número de casos que se baseia em dados e promessas de elucidar uma população maior de casos. Ou seja, a partir de um caso singular ou de alguns casos, você desenvolve uma generalização. Você desenvolve, você relaciona, né, as características desse caso e a partir de um caso você pode aprender a como lidar, a como enfrentar os problemas de outros casos similares. Com relação à palavra caso, né? O caso ele representa um fenômeno espacial e temporal, tá? Um fenômeno social que tem uma importância teórica. Essa é a definição geral do que é o estudo de caso. O estudo de caso também pode ser compreendido, né, definido como uma estratégia de investigação. E aí eu trago alguns autores clássicos da área da metodologia, como Wynne, Stake, Rodrigues, né, e outros, e eles vão dizer o seguinte, que um caso pode ser algo bem definido ou concreto, como um indivíduo, ou um grupo, ou uma organização. Mas o caso, né, delimitado para o estudo, também pode ser algo menos definido, num plano mais abstrato, como decisões, programas, processos de implementação ou mudanças organizacionais. Essa definição aqui, ela é bem genérica, porque no campo da metodologia do estudo de caso, pode se enquadrar qualquer caso, um caso da psicologia, um estudo de caso no campo da educação, né? Como ensinar, sei lá, matemática para alunos do 4º ano do ensino fundamental com tais e tais características. Então, esse é um caso a ser estudado, né? No caso dos estudos da tradução e interpretação, a gente tem entendido, né, a escolha de um texto-fonte das condições histórico-sociais e de um tradutor a partir da sua subjetividade e do seu fazer tradutório como a delimitação de um caso, tá? Comparando uma questão com outra, né? Então, o caso, no campo da pesquisa tradução comentada, pode ser, por exemplo, a tradução de Libras para o português escrito de texto enunciado de gênero poético. Então, eu pego uma poesia em Libras, eu assisto de novo, pesquiso, estudo e construo uma tradução em português escrito para essa poesia. Esse pode ser um caso para o estudo de caso do tipo pesquisa tradução comentada. Tranquilo? Então, continuando. No caso da tradução comentada, né, as pesquisas, a tradução comentada, ela tem um aspecto muito subjetivo, porque eu sou pesquisador ao mesmo tempo que eu analiso o meu fazer, as minhas reflexões, o meu pensamento, né? E aí, para a definição de tradução comentada, nós trazemos 2 aspectos principais. Ela é uma pesquisa introspectiva, é olhar para dentro de si, né? Porquê das minhas escolhas, das estratégias que eu adotei. E é uma pesquisa retrospectiva, é olhar para trás e olhar esse processo, né, de tradução, de onde que eu saí para uma primeira versão da tradução, as transformações e como eu chego na minha tradução versão final, o que eu defino como versão final da minha tradução. Então, nesse sentido, a tradução comentada é uma pesquisa introspectiva e retrospectiva.
Essa definição desses dois aspectos nós tiramos do clássico, tá? Livro de Williams e Chesterman. E aí, esse livrinho aqui de capa verde, né? O mapa da tradução, dos estudos da tradução, em que eu trago para vocês a definição básica de tradução comentada. Então, eu vou ler aqui a tradução, tá? A definição. A tradução comentada é uma forma de pesquisa introspectiva e retrospectiva. E aí, onde o tradutor aplica o ato tradutório e, ao mesmo tempo, tece comentários sobre o seu próprio processo de tradução. Esse comentário inclui discussão sobre o trabalho, análise de aspectos do texto-fonte e justificativas sobre soluções de problemas de tradução. Então, você vê, tem que correlacionar as duas coisas. O introspectivo, o retrospectivo e o detalhamento de todo esse processo. Porque para você conseguir justificar as soluções, as escolhas e quais foram os problemas, você precisa ter um bom registro desse processo de tradução comentada. Continuando ainda a definição, né? Uma das contribuições desse tipo de pesquisa pode ser aumentar a consciência do ato tradutório e, consequentemente, a qualidade da tradução. Então, essa aumento de consciência pode ser minha, enquanto tradutor, porque eu vou aprendendo com a experiência, né? Melhora a qualidade da minha tradução. Mas a partir do momento que eu escrevo um artigo científico, uma dissertação, uma tese, dessa experiência, eu compartilho esse conhecimento. E esse conhecimento que era meu, a partir das minhas estratégias, das minhas reflexões, passa a estar disponível para que outros tradutores leiam e consigam se apropriar desse conhecimento, talvez aplicar estratégias, resoluções de problemas similares ao que eu passei. Agora, tudo bem, chegamos a essa definição básica, introspectiva, retrospectiva, só que para o seu trabalho ficar bem elaborado, bem sistematizado, tenha uma metodologia consistente e seja avaliado pelo seu professor, pelos revisores da banca, né, pelos seus avaliadores, pelos revisores da revista que você mandou seu trabalho, ele precisa estar bem explicitado todos os passos da metodologia de pesquisa de tradução comentada. Como eu comentei inicialmente, você tem a delimitação do caso, você tem que deixar muito claro qual o seu texto de partida, por que você escolheu esse texto, qual a direção da tradução, né? De Libras para português, de português para Libras, qual o tempo, qual o percurso, qual o seu conhecimento sobre a área, você tem que delimitar esse caso para o seu leitor. Você tem que definir muito claramente quais são os seus objetivos com essa tradução. Porque você pode ter um mesmo material a ser traduzido e eu delimitar como objetivo um aspecto, mas outro tradutor delimitar como objetivo outro aspecto a ser aprofundado. Então, você precisa delimitar os seus objetivos. Precisa apresentar sua metodologia de pesquisa. Eu já comentei com vocês nos slides anteriores, né? Descrever todas aquelas tipologias ali. É qualitativa, é uma pesquisa aplicada, é uma pesquisa com viés descritivo, tá? E eu vou utilizar um estudo de caso como procedimento metodológico. Bacana. Se você colocar todos esses elementos no seu texto, do seu artigo, no seu capítulo de metodologia, tenho certeza que ele vai estar
bem elaborado e bem apresentado, tá? Outra parte importante da tradução comentada é a análise que você vai desenvolver a partir da sua experiência e as correlações possíveis de serem construídas a partir desse caso único com relação à abstração e à generalização de outros casos. Ok. Agora, aqui no meu esquema visual aqui que eu construí, esses são alguns pontos principais, né? Eu queria aprofundar um pouquinho sobre a metodologia de pesquisa. Então, eu puxo aqui, né, alguns pontos da metodologia de pesquisa. Um ponto fundamental para a pesquisa de tradução comentada é a descrição do processo. Se você tem uma pesquisa que é descritiva e conceitualmente ela é introspectiva e retrospectiva, para fazer essa retrospecção e conseguir registrar todo o seu pensamento, tudo que está dentro de você, do porquê das suas escolhas, você tem que descrever isso muito bem, né? Para isso, você precisa construir um instrumento de registro desse processo. Um bom instrumento de registro do processo e muito utilizado em pesquisas no campo das ciências humanas e sociais é o diário de pesquisa. Mais especificamente, no nosso caso, a gente pode chamar de diário de tradução. Então, enquanto você vai fazendo dia a dia a sua tradução, você registra tudo de forma muito detalhada em um diário de tradução. Mas é tudo mesmo. É o que você pensou, o que influenciou, se você dormiu e sonhou com o vídeo que você estava assistindo em Libras, se você estava andando em tal lugar e viu uma pessoa fazer um sinal e você viu, nossa, esse sinal aqui eu podia usar na minha tradução. Então, todas essas intercorrências, conversas paralelas, leituras, pesquisas de paratextos, tudo isso contribui para você chegar na sua versão final da sua tradução. Então, tudo isso tem que estar registrado no seu diário de tradução, tá? Além de, na metodologia, você definir de forma bem explícita qual o tipo de análise que você vai fazer. Aí a gente tem, dentro do campo das ciências, né, das metodologias, uma análise de conteúdo, uma análise do discurso, uma análise mais linguística, né, das opções, das escolhas lexicais, terminológicas. Você pode fazer uma análise mais semiótica. Eu tive uma aluna que fez uma tradução comentada de tradução de literatura infanto-juvenil, e o próprio livro, né, voltado para a criança, ele trazia essa correlação entre a linguagem verbal e não verbal, entre as imagens, as ilustrações do livro e o texto, que era só uma frase praticamente em cada página, muita informação ali do que deveria ser transmitido em línguas sinais, ou dos modos de enunciar, incorporando os personagens e tal, estavam na ilustração e não no texto. Então, aquela análise ali, ela está embasada muito numa análise semiótica, né? Não só do texto escrito, mas das imagens do livro. Então, nesse sentido, a sua metodologia, ela precisa explicitar também que tipo de análise você vai fazer. Então, assim, acho que para fechar esse ponto, tudo isso aqui tem que estar bem estruturado. Cada tópico desse que eu apresentei pode ser um parágrafo da sua metodologia. Eu delimitei um estudo de caso, é de tal texto para tal texto. Meu objetivo é tal. A metodologia empregada é tal. E aí você vai descrevendo passo a passo. Não tem erro. Isso aqui vai ser uma metodologia bem escrita. Tá? Dicas de pesquisa. Ok. Então, entendendo isso, é importante comentar que no campo das ciências humanas e sociais, né, o diário de pesquisa, ele é muito utilizado e ele é muito importante. Ele pode ser chamado de diário de pesquisa, eu vou dar outros nomes, porque talvez vocês vão procurar isso em livros de metodologia e podem encontrar outras nomenclaturas para a mesma coisa, tá? Pode ser chamado de diário de pesquisa, diário de campo, pode ser chamado de notas de campo.
E no caso da tradução comentada, a gente está chamando de diário de tradução. Mas o princípio é esse processo de registro detalhado, minucioso, dos seus encontros, do que você observou, desses espaços de pesquisa, né? No caso das pesquisas da educação, da psicologia. No caso da tradução comentada, é você e o texto. É você e as suas interações com colegas de trabalho, pesquisas em dicionários, em vídeos, em materiais. Então, você também registra todo o seu processo de documentação de pesquisa daquele gênero, vamos supor que seja um gênero poesia. Eu estou traduzindo uma poesia para Libras. Eu tenho que olhar vários vídeos de tradução de tradução de poesia e vídeos originais de poesias em língua de sinais, para eu compreender o funcionamento, a estrutura desse gênero naquela língua também. Então, isso faz parte da minha pesquisa no processo tradutório. Isso vai para o diário de tradução. Então, no dia 27 de junho, hoje eu fiz uma pesquisa de poesias, assisti o vídeo tal, vídeo Y, guardo isso, os links dos vídeos, que material que eu consultei, onde, porque todo esse registro vai no seu diário de tradução. Ok. E aí, esse diário de pesquisa, né, e diário de tradução, o que é importante pensar que tem que estar registrado no seu diário? O seu texto de partida, tá? O texto, discurso, porque pode ser texto escrito, se for de português para Libras, como pode ser um texto corpo, ou um texto discurso, texto barra discurso, se o seu material de partida é um material audiovisual em que a expressão é em língua de sinais. É importante estar no seu diário também o seu texto de chegada, a sua tradução, não só a final, mas também todas as versões, as alterações, os ajustes que você foi fazendo no processo para chegar nessa versão final. Os seus comentários a partir de cada revisão, de cada ajuste. Eu não gostei dessa palavra, eu mudei para outra palavra, porque eu acho que essa palavra aqui não é tão boa, porque ela pode remeter o leitor a tal e tal aspecto, então essa aqui me parece mais ajustada. São as suas impressões sobre que termos, que expressão você usou, então isso tem que estar registrado no diário. As fontes diretas de consulta, como eu comentei, os dicionários, glossários, as pesquisas, você pode conversar com colegas tradutores, como você faria isso? Que sinal você usa para essa expressão? E tudo isso também tem que estar registrado no seu diário, tá? Ou seja, a sua pesquisa terminológica, as fontes indiretas também de pesquisa, textos temáticos, livros, artigos, slides, outros, a pesquisa bibliográfica que você faz para compor o seu trabalho, algumas resenhas, né, de textos que você acha, olha, isso aqui eu tenho que usar no trabalho porque ele fundamenta o tipo de escolha que eu fiz, tá? É importante estar registrado no diário também o contexto social, histórico e cultural do momento da tradução. Se tem alguma intercorrência social acontecendo, às vezes a escolha que você faz dialoga com esse momento social. Então, seguindo, né, aquela organização da minha fala, eu quero trazer para vocês alguns exemplos de diário de tradução. Porque vocês podem estar pensando assim, tem que registrar tudo isso, mas como que faz, né? Como que seria esse registro? Então, eu trouxe para a nossa fala alguns exemplos. Esse aqui são como se fossem 3 folhas do Word aqui, um exemplo de atividade. Eu uso como atividade pedagógica também, como formadora, professora de tradutores e intérpretes, eu uso o diário de tradução em atividades da graduação e da pós-graduação. Então, eu apresento para os alunos um modelo, e eles vão preenchendo esse diário é digitado, é feito no computador, né? Em que eu dividi aqui um quadro, então, cada
tópico desse, é um dia que ele vai anotando as suas impressões, tal. Às vezes 2 frases eu traduzi hoje, aí na semana que vem eu quero mudar uma palavra dessa frase, uma estrutura. Então, você vai registrando todo esse processo. A hora que você vê, você está com um diário de tradução de 40, 50, 60, 70 páginas, né? Só o diário. Esse é o diário, é um material seu, particular. Isso aqui não é publicado, isso aqui é o seu registro do processo. O que vai ser publicado é o artigo ou a tese de dissertação, tá? Mas é a partir desse material que você constrói os dados da pesquisa. O dado da pesquisa vai estar aqui, vai estar no seu diário. Você constrói, tá? O seu próprio discurso, você que constrói o seu discurso, mas você vai anotar tudo isso por escrito. Quando você revisita o seu diário, é que há o momento chave da análise. Porque você revisita o seu pensar, lembra do aspecto retrospectivo? Ali você anotou o que você pensou no momento, o que você conseguiu perceber do que você estava pensando, porque a gente pensa muita coisa e nem tudo a gente consegue registrar. Mas você revisita a introspecção, né? E nesse momento ocorre também o olhar para o passado. Talvez daqui a 2, 3 semanas, 1 mês, 4 meses, eu olho o que eu comentei, o que eu registrei no diário e poderia dizer, eu faria de outra forma hoje. Sim, você faria. Porque a todo dia nós mudamos um pouquinho, nós aprendemos um pouco mais. Então, é um processo construtivo. Mas o que está registrado lá é o que você pensou. E isso deve aparecer no processo e mudando, né? E mostrando essas modificações, tá? Eu trago aqui alguns exemplos de diário. Ali era um modelo, tá? Para você preencher. Aqui eu tirei alguns exemplos de TCCs, de trabalhos de conclusão de curso. Não são só trabalhos de Libras, são trabalhos de outras áreas. Eu tenho olhado, eu tenho pesquisado essa questão da metodologia, dos modos de fazer a tradução comentada de forma mais sistemática, mais científica, para que ela se consolide de fato com uma pesquisa, porque senão fica o relato da experiência. Relato de experiência não é pesquisa científica. Você precisa ter todo esse processo sistemático de registro. Então, por isso que eu retomo a minha fala, a importância do diário de tradução para a consolidação da tradução comentada com uma pesquisa científica. E aí, então, nesse momento, enquanto pesquisadora, eu tenho buscado trabalhos de diferentes línguas, tá? De diferentes áreas, de outros cursos, para construir esses elementos essenciais de uma tradução comentada. E aí eu trouxe 2 hoje para compartilhar com vocês. Dá para aumentar um pouquinho o slide para a gente poder ler junto? Eu trouxe só um excerto. Vamos lá, então. Esse aqui é um diário de tradução, é um trechinho, né? A autora desse TCC, ela apresentou o diário por completo no anexo do trabalho do TCC, tá? Então, por isso a gente teve acesso ao material completo, ao diário dela. Eu vou ler aqui esse pedacinho, então, tá? Primeiro diário de tradução, o início da reflexão. Trechos do diário de tradução, o início da reflexão. Dia 30/6/2021. Ao apresentar uma proposta de pesquisa e tradução para a orientadora, decidimos que seria mais interessante trabalhar com um texto com temática feminista. Mas como traduzir desde um viés feminista e propor estratégias feministas de tradução para um texto que já é feminista? É possível? Como abordar? Após a conversa com a orientadora, fiquei com essas dúvidas perturbando minha mente. Preciso respondê-las. Enquanto o semestre não inicia oficialmente, quero aproveitar esse tempo para me dedicar à leitura de textos sobre feminismos e tradução feminista. Acredito
que o curso Feminismos, Algumas Verdades Inconvenientes, me ajudará bastante nessa jornada de aprender e entender mais sobre os movimentos feministas. E isso, com certeza, me auxiliará na tradução também. Ok. Então, a gente vê aqui o início do diário, né? Aqui, obviamente, o trabalho com o texto de partida e o texto de chegada. Nós temos aqui no diário as conversas paralelas, a conversa com a orientadora, as reflexões que ela faz, as perguntas que ela se faz, não tendo necessariamente nesse primeiro momento uma resposta, né? Os interesses, olha, eu vou ler tal texto, eu vou fazer tal disciplina, eu vou me matricular em tal curso, ou eu vou participar de tal evento. Tudo isso é registrado como processo formativo, processo de busca e conhecimento para se adentrar na temática que ela vai traduzir, que é um texto feminista. Então, eu trouxe esse excerto para mostrar para vocês que o diário de tradução não é só sobre o texto de partida e as suas escolhas tradutórias, as estratégias tradutórias. O diário de tradução envolve todo o processo, toda a reflexão. Agora eu trago um outro exemplo, outro diário. Pode aumentar, por favor, Arley, por favor, o texto. Esse material, como que eles organizaram? É um diário de tradução também, mas eles fizeram texto de partida. Aqui é uma análise já mais do texto, tá? Então, você pode fazer o seu diário daquela forma genérica, reflexões, perguntas, cursos, e em algumas partes do diário, você pode trazer os quadros. Então, na primeira coluna, o texto de partida, aqui no caso, o texto é em inglês. A segunda coluna aqui, ela trouxe primeira versão em português. A terceira coluna, a segunda versão em português. E a quarta coluna, os comentários da tradutora refletindo sobre as mudanças, né? Da primeira versão para a segunda versão, refletindo sobre a expressão no inglês e qual o sentido dessa expressão, por que usar essa ou essa expressão em português. E aqui nos comentários, excertos desse comentário depois podem ser colocados no seu artigo, podem ser colocados na sua dissertação ou tese. No texto da dissertação ou tese, você revisita pedaços, né, partes, excertos que você vai escolher e vai trazer para mostrar ao público, ao leitor do seu trabalho, tá? Então, aqui, porque no artigo científico não cabe a tradução do texto completo, não cabe todo o diário. Você tem 15 páginas, 20 páginas para a produção do seu artigo. Então, você faz todo esse processo de registro como seu instrumento de construção dos dados, mas para o texto a ser apresentado, o artigo, a dissertação ou tese, você faz alguma seleção. Isso também acontece com outros instrumentos de pesquisa. Se você faz uma entrevista com determinado público, entrevista gravando, pergunta, resposta. Você tem 20 perguntas. Você transcreve as respostas do seu entrevistado. Isso deu 40 páginas. Você traz as 40 páginas para dentro do artigo? Você traz as 40 páginas para dentro da dissertação ou tese? Não. Você desenvolve categorias de análise e de todo aquele discurso transcrito das entrevistas, você seleciona alguns excertos que vão aparecer de forma ilustrativa para o seu leitor, para você detalhar e explicar sobre as escolhas ou sobre o tema abordado. Assim também ocorre com a tradução comentada. Então, o seu diário de tradução, ele é fundamental para você ter todo o registro do processo e poder fazer a análise introspectiva e retrospectiva. Chegando já ao final da minha fala, tá? Eu queria deixar para vocês alguns exemplos, porque eu mostrei o exemplo do diário, como se faz, alguns excertos, mas eu gostaria de deixar uma sugestão de leitura para quem tem interesse
em produzir uma tradução comentada, em desenvolver uma pesquisa nesse sentido, é uma tradução comentada que eu realizei, que eu sou autora da tradução comentada, que foi publicada nessa revista Porto das Letras. Aqui tem o link, mas também tem o nome, é fácil de buscar no Google, tá? O nome do artigo é O Voo sobre o Rio, da poetisa surda Fernanda Machado. Eu faço uma tradução comentada da poesia da Fernanda. E aqui eu trago algumas imagens para vocês. Então, para dentro do texto do artigo, eu dou o print, né, da produção em Libras, discuto os termos usados, depois eu trago num quadro aqui, ó, as versões da tradução, dou um destaque nas palavras que eu quero refletir um pouco mais do porquê dessas escolhas. Esse quadro de cima, aqui, do lado direito, que são 3 linhas, eu mostro a versão 1, a versão 2 e a versão 3 da tradução, como eu fui mudando e por quê, tá? Então, fica aí a dica de leitura desse texto para quem quiser futuramente produzir uma tradução comentada também. Eu gostaria de sugerir também, para quem está interessado em escrever um projeto, né, de tradução comentada ou de produzir alguns artigos, 2 aulas, 2 palestras que eu já desenvolvi, que estão no nosso canal do YouTube. Nós temos um canal aqui do Intertrades, em que agrupamos alguns materiais didático-pedagógicos. O nome do canal é Estudos da Linguagem, UFSC. E lá tem uma playlist que são palestras. E aí vocês podem acessar essas 2 palestras que eu desenvolvi e está disponível no canal também. Então, para fechar a fala, importante o quê, né? Concluindo aqui a nossa apresentação. Que na tradução comentada você tem a seleção do material a ser traduzido, a construção do seu objeto de estudo, a busca de um referencial teórico relevante, né, que vai poder te subsidiar na análise que você vai desenvolver, o levantamento e a formulação de questões, tá, que respondam, que estejam relacionadas ao seu objetivo de pesquisa, a capacidade sua de construir esse instrumento, né, de registro desse processo. Então, assim, é muito importante fazer o diário de tradução de forma detalhada, porque o que a gente vai pensando sobre o texto vai se modificando, então você tem que registrar isso de forma minuciosa mesmo, tá? E a reflexão e análise, que é a produção do conhecimento final a partir da sua experiência. Então, a pesquisa na prática, né? Vamos pensar aí, eu quero fazer uma tradução comentada. Algumas dicas. O artigo não vai nascer do nada, tá? Você tem que entrar nesse ritual de escrita. Você tem que começar a fazer a tradução. Talvez você não esteja ainda escrevendo o artigo, mas escreva o seu diário. Vai escrevendo o seu diário. Depois o artigo pode sair, mas registre todo o processo. É preciso muita leitura. A leitura não só sobre tradução comentada, mas sobre teorias da tradução, estratégias de tradução, leitura sobre o gênero textual, discursivo que você está trabalhando, entender o seu funcionamento, a sua estrutura, né? É importante também conhecer a estrutura do artigo, o que os avaliadores esperam do seu texto. Eu comentei alguns aspectos aqui na minha fala hoje, para poder dar um apoio, né, nessa questão da escrita científica. E entender que a escrita é um processo. Então, é escrever, apagar, escreve de novo, amadurece a ideia, você lê mais um pouco, lê outras coisas, e isso aparece no seu trabalho depois. A escrita, né, dissertação, tese, ou que seja o artigo científico, é um trabalho artesanal, você vai construindo isso pouco a pouco. E lembre-se, registre todo o processo e escreva o seu diário de tradução muito bem detalhado, tá? Eu acho que é isso que eu queria trazer para vocês hoje, né? Tentei organizar de forma bem didática a minha fala. Alguns aspectos, por conta do tempo, não podem ser aprofundados, mas eu fico à disposição aí para conversas depois. Aqui um pouco das minhas referências utilizadas. Obrigada, e aqui fica o meu contato.
Eu não estou ouvindo, Arlen. Eu acho que eu... Acho que agora sim, né? Sim. Agora sim. Eu fico sem palavras para agradecer por toda essa sistematização. Eu acho que foi uma contribuição ímpar para os nossos colegas que, por mais que estejam em âmbito profissional, às vezes desejam seguir carreira acadêmica ou ainda pesquisar sobre o assunto, ficou muito sistematizado essa dica. Gente, isso aqui vale ouro. Isso é coisa que a gente não aprende nem no Letras Libras, hein? Fica a dica. Para quem quiser pesquisar, para quem quiser seguir essa carreira da pós-graduação e mestrado, doutorado. E tem um monte de elogios no chat para a professora. A palestra foi maravilhosa. E chegou essa pergunta aqui da Thalita Chagas Silva Araújo. Ela pergunta: professora Neiva, você conhece algum trabalho de tradução comentada de Libras para português escrito envolvendo o gênero acadêmico? Se sim, poderia indicar? Sim, assim, de artigos científicos publicados em revista, não me recordo. Eu fiz um levantamento mais de gênero poesia, né, tradução comentada. Mas, se você entrar no repositório da UFSC, os TCCs do Letras Libras EAD, teve uma fase dos TCCs, os trabalhos de conclusão de curso, que era solicitado aos alunos traduzir um capítulo daquele livro, como é que é o nome? Aquele da capa preta, das mãos, assim, que a Ronice e a Mariane organizaram. Estudos Surdos. Estudos Linguísticos da Libras? Não, Estudos Surdos, mais antiguinho, né? Os Estudos Surdos. Então, os alunos do Letras Libras, principalmente do EAD, traduziram esses textos acadêmicos. Os TCCs estão todos no repositório da UFSC. É possível encontrar facilmente, entrando no repositório, na coleção TCCs Letras Libras EAD, e lá tem várias traduções comentadas de capítulo, né, de texto acadêmico, tá? Excelente. Depois a gente encaminha, tá, pessoal? Todos esses textos que a professora Neiva citou na palestra dela, a publicação da tradução comentada dela, a gente encaminha para vocês por e-mail. A Monique Cristina Teixeira tá... Por favor. Não, eu lembrei de uma coisa. Quando você falou que ia compartilhar os textos, eu tenho percebido que o campo dos estudos da tradução, a gente tem avançado no sentido de olhar diferentes objetos, mas tem avançado também no sentido de amadurecer enquanto organização de ciência, né? O que eu falei, a minha fala de hoje, foi a metodologia de pesquisa, foi essa estruturação, porque muita gente sabe fazer, mas não sabe como registrar nessa estrutura acadêmica. E aí, quando eu citei, por exemplo, os trabalhos de conclusão de curso, são de alunos da graduação, e alguns são do primeiro curso, então são da turma de 2008, 2010, que já tem um tempinho. Não se tinha essa maturidade dessa estrutura metodológica. Então, vocês vão poder olhar ali estratégias, escolhas, decisões, problemas de tradução do texto acadêmico desse gênero, mas talvez a parte metodológica não vai ter esse detalhamento que eu trouxe hoje, né? Porque isso aqui eu estou observando e estou construindo, nós estamos em 2023. Temos aí uma década. Não é muita coisa, se aperfeiçoou, né? Então, mas assim, como gênero, sim, mas como metodologia, foi por isso que eu sugeri a leitura do meu texto. Porque eu tento fazer ali, de forma minuciosa e cuidadosa, todo esse detalhamento, tá? Então, é nesse sentido. Cada texto que você lê vai te ajudar de uma forma. Com certeza. E aí fica a dica, né? Quem quiser produzir outras traduções comentadas, seguir o texto da professora Neiva, que fez com tanto cuidado, com tanto zelo, exatamente para demarcar esse amadurecimento teórico-metodológico, né? A Monique Cristina está perguntando de que forma esse diário de tradução pode ser melhor organizado, por temas, ou existem outras formas de organização? Olha, como diário, eu tenho visto assim, organização por dia. Toda vez que você... Não é nem que você sentar para trabalhar na tradução. Vamos supor, hoje eu não sentei para trabalhar na tradução, mas o dia inteiro, eu correndo nas minhas atividades do dia, eu pensei sobre aquela tradução. Ou eu conversei com alguém e tal. Então, assim, no final do dia, você anota ali no seu diário alguns elementos. Então, por dia,
eu acho que uma organização interessante. Eu tenho feito com alguns alunos por dia, mas dentro, vamos supor, tem dia que o aluno fez a leitura de um texto ou fez uma resenha. Ou ele traz um link para outro arquivo do Drive, ou ele põe uma síntese, ou tipo, desse texto eu escolhi 3 citações que vão ter que aparecer no meu texto. Eu trago para dentro do meu diário as 3 citações essenciais, mas geralmente é por dia. A organização por tema ou por categoria de análise, ela aparece no artigo científico. É a estrutura do artigo, ou da dissertação, ou do capítulo de análise da tese. Mas o seu diário é o registro por dia, diário. E eu tenho percebido o seguinte, uma falta de amadurecimento, uma falta de detalhamento dos diários. Como eu comentei com vocês, eu aplico o diário como atividade pedagógica, até para olhar o processo de tradução dos alunos. E muitos diários que chegam para mim, eu leio os diários dos alunos, eles escrevem assim, eu escolhi esse sinal, mas depois eu troquei porque eu achei que ia ser melhor. É melhor por quê? Qual a fundamentação? Você viu isso aonde? É assim, é uma descrição superficial, não faz a introspecção. Porque para fazer a introspecção, você tem que deixar fluir o seu pensamento. Você tem que colocar para fora o seu pensamento. E eu tenho percebido que às vezes é difícil colocar para fora escrevendo. Então, um outro recurso, uma outra forma de fazer o diário é fazer o diário falando. Gravando. Hoje... Daí você fala. E aí parece que flui mais você falar sobre o que você pensou. Só que revisitar a gravação dá mais trabalho. Você vai transcrever todos os seus áudios que você ficou gravando? Como que você vai olhar de novo tudo que você falou? A escrita te ajuda, porque você tem um arquivo ali em Word, você busca a palavra. Você tem um arquivo em Word, você corre a barra de rolagem, você tem uma noção ali do que você pensou em cada dia, você tem uma visualização do geral. Se você tem um monte de áudio gravado, é mais difícil de você revisitar e fazer essa análise retrospectiva. Então, eu tenho escolhido trabalhar com o diário escrito do que o diário gravado voz. Agora, eu tenho alunos que trabalham com a tradução, vamos supor, de português para Libras, em que as versões da tradução são em Libras. Então, hoje eu pensei em fazer assim, o personagem chega aqui, olha, aí eu incorporo, aí essa gravação você faz um vídeo e coloca ali no diário, versão 1 em Libras, versão 2 em Libras, versão 3 em Libras. Então, tem vários modos de organizar o diário, mas eu prefiro o diário por dia, de forma aprofundada, minuciosa do que você pensou, do que você refletiu, e nesse diário você traz gravações, elementos, tal, no caso da Libras, tá? O tema ou a categoria vai para o artigo, dissertação ou tese. Perfeito. Professora Neiva, não temos palavras para lhe agradecer por este tempo que passamos aqui discutindo essas questões. Acredito que a partir dessas falas, outras pesquisas surgirão e serão aperfeiçoadas cada vez mais com trabalhos semelhantes a esse que a professora vem desenvolvendo. Agradeço muito por ter aceito o nosso convite e ficamos aqui à disposição sempre da professora. Eu que agradeço, muito bom estar aqui com vocês. E estou participando do evento, as outras mesas, Nossa, muito interessante. Parabéns, Warley, pela organização, pelo empenho, muito bonito, viu? Obrigada pelo convite também. Nós que agradecemos também a Joyce Souza, que esteve aqui na interpretação, juntamente com o João Moreno. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. E agora a gente se vê, pessoal, na próxima atividade, agora das 3 horas, onde nós vamos novamente viajar para conhecer outra associação lá do estado do Piauí. Então, uma boa tarde a todos, até breve. Tchau, tchau.